Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje vamos estudar a última lição dessa revista aqui, Êxodo e Levítico. Estamos na última lição de número 13, e o assunto da lição é Vivendo uma Vida Santa. Aqui também finalizamos o estudo do livro de Levítico. A partir do próximo domingo já vamos estar estudando uma nova revista. E o texto áureo diz assim: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico, capítulo 19, verso de número 2. E a nossa leitura bíblica, ela está no livro de Levítico também, do capítulo 18, verso 19, até o capítulo 19, verso de número 2. Vamos fazer essa leitura. Vou colocar o texto aqui na tela e a minha versão é a NAA. Diz assim o texto: Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. E não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher, é abominação. Nem tenha relações com um animal para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para ajuntar-se com ele, é confusão. Não se contaminem nenhuma dessas coisas, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações, que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou, e eu a castiguei por sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque os moradores desta terra que nela estavam antes de vocês fizeram todas essas abominações, e a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também, por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês. E não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor disse a Moisés: Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição tem a verdade prática, que diz assim: os padrões e normas entregues aos israelitas visavam formar um povo distinto e separado das demais nações. A nossa lição ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico é leis diversas, festas judaicas e obediência gera bênçãos. Dentro desses tópicos vamos estar estudando na lição de hoje. E antes de iniciar a nossa aula, eu já te peço, se você ainda não é inscrito, se você é novo aqui, eu sou o Denis e você está aqui no nosso canal. Nós temos vídeos diários aqui com um oráculo, com uma palavra de Deus para dar direcionamento à sua vida. Todos os dias às 6 da manhã esse vídeo sobe e se torna público aqui no nosso canal,
Fora isso, nós temos 2 vídeos semanais com aulas da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando e finalizando o estudo dessa revista Êxodo e Levítico. E também estudamos a outra revista da CPAD, Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Então eu te peço, se inscreve aqui no nosso canal, ative aí as notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo. Deixe também o seu like e, muito importante, compartilhe esse vídeo com os seus amigos lá no seu Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, para que outras pessoas também sejam edificadas através da palavra de Deus, e assim também você estará nos ajudando a fazer com que esse canal cresça. Nós precisamos alcançar a meta de 1000 inscritos e nós acabamos de chegar na metade dessa meta, falta só mais 450 por aí, e sem a sua ajuda se tornará mais difícil. Mas Deus é conosco e você também está ao nosso lado, nos ajudando, nos apoiando, e eu sou muito grato por isso. Quero agradecer também a todos aqueles que já são inscritos, que semanalmente e diariamente também nos acompanham. Que Deus abençoe a todos vocês, beleza? Vamos lá, entrando na lição, vamos falar um pouco da introdução. A introdução diz assim, ó: todos conhecemos o princípio de quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Ele se aplica a Israel. Nesse momento histórico, Deus habitava entre eles. Então, embora nenhum ser humano seja perfeito, precisavam viver em santidade dia a dia. O textuário dessa lição fala que o povo recebeu uma ordem de Deus para que eles fossem santos, porque Deus é santo. Deus ele estabelece padrões para que a gente possa ter comunhão com Ele, né? Ele estabelece alguns mandamentos para que os cumpramos, assim teremos comunhão com Ele. A nossa comunhão com Deus, ela precisa estar baseada na própria palavra de Deus. Se amamos a Deus como falamos, a santidade, né, os mandamentos, eles devem guiar e reger a nossa vida, porque assim nós vamos expressar esse amor que dizemos ter por Deus, né, e também pelas pessoas, porque o amor a Deus ele é expressado através do trato com o próximo. Então a nossa lição ela vai trazer ela vai trazer vários conceitos básicos para que a gente possa ter uma vida santa, e é possível ter uma vida santa. Jesus nos deixou o exemplo disso, e aqui nós vamos ver algumas coisas que podem nos ajudar a cumprir este propósito. Primeiro tópico são diversas leis, e aqui dentro nós vamos ver a vida sexual, o perigo da idolatria e as leis sociais. E o primeiro ponto, vida sexual, verso de número 22 do capítulo 18, diz assim, ó: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é a abominação. Os padrões morais dos hábitos de Canaã eram reprováveis e inaceitáveis aos olhos de Deus. Israel não poderia copiá-los, inclusive no que diz respeito às relações íntimas. O objetivo divino, assim como hoje, era formar um povo santo que refletisse a sua glória no meio de uma geração corrompida e perversa. Então é altamente aplicável à nossa vida atualmente os conceitos morais e básicos que Deus destinou aos israelitas, né, ao povo de Israel. Isso se aplica explicitamente à igreja, aos crentes, a nós que vivemos hoje longe da terra de Israel, mas temos o mesmo Deus. Isso aqui não é uma lei cívica para nós, ela é uma lei moral. Então nós precisamos ter a consciência de que fazendo e cumprindo isso que Deus estabeleceu, vamos estar agradando a Deus. Dos versos 6 a 30 temos uma lista de tipos de união sexual que não estão de acordo com a moralidade e os padrões da aliança. O casamento como instituição social é altamente valorizado em toda a Escritura e colocado como uma pedra fundamental
das demais estruturas e, portanto, a sua pureza e integridade devem ser protegidos. Essa é a razão principal dessas leis. Então, aqui Deus ele quer proteger a primeira instituição criada por ele, que é exatamente a família, que é exatamente o casamento. Deus ele quer proteger e ele preza e zela pelo casamento. Então, do verso 6 ao 30, aqui nós vamos ver uma lista de relações ilícitas que não estão de acordo com a Bíblia, que não está de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a família, no seu sentido mais tradicional, no seu sentido bíblico, seja a todo custo preservada, guardada e protegida. Tendo isso em vista, o inimigo das nossas almas, através de várias sutilezas e ideologias e filosofias, através de culturas e diversas religiões até, tem tentado deturpar esses valores, né? Destruindo a família, ele, com um efeito dominó, vai atingir os demais setores e parâmetros da nossa sociedade. Então, o primeiro ponto aqui é a vida sexual, que isso envolve diretamente a família. Segundo ponto aqui, o perigo da idolatria. Verso de número 4 do capítulo 19. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. É normal cristãos convertidos acharem absurda a confecção e a adoração de estátuas e imagens, mas nem toda idolatria implica em adorar imagens físicas, seja de que material for. Por isso João, o apóstolo, nos diz: filhinhos, guardai-vos das... Por isso João, o apóstolo, não diz: filhinhos, guardai-vos das imagens, mas sim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A idolatria moderna é bem mais sutil e perigosa. Bem, na antiguidade não havia os recursos que há hoje, né, com relação à tecnologia e imagens, mas o que havia de mais sofisticado na época eram as esculturas, né? Imagem de escultura de argila, de barro, de madeira, aos que possuíam recursos de prata, ouro e bronze, enfim. O que isso diz respeito? Diz respeito à idolatria, ao ídolo, né? E isso remete diretamente à adoração, algo que é exclusivo ao nosso Deus. Deus, ele é o único Deus, ele é o único Senhor, ele é o Criador e existe algo que pertence somente a ele, e isso é a adoração. Um dos mandamentos é não adorar a nenhuma outra coisa, né? Não podemos adorar homens, não podemos adorar imagens, não podemos adorar coisas, animais, pessoas, objetos, sentimentos. Nada pode ocupar o espaço e o lugar que pertence somente a Deus. Então, aqui na antiguidade, algo comum era a idolatria a imagens, né? Mas o nosso Deus ele está num nível mais elevado que isso. Portanto, direcionar qualquer adoração a outra coisa que não seja o nosso Deus é considerado um pecado, porque você vai estar roubando, tirando algo que pertence a Deus e assim dando a outra coisa, direcionando isso para outra coisa. E isso é algo inaceitável diante de Deus. É considerado um pecado abominável diante de Deus. Sem contar que a idolatria em si, ela remete à egolatria, né? Porque a gente sempre adora aquilo que, antes de adorar algo, nós adoramos a nós mesmos. Porque Deus, ele é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. E então, quando nós adoramos a Deus, nós nos esvaziamos
e dedicamos a Ele a nossa devoção e a nossa adoração. Agora, quando passamos isso a uma imagem, nós estamos primeiro fazendo a nossa vontade e depois adorando o ídolo qualquer. Por isso é algo muito perigoso. E o apóstolo João ele diz, no final de sua primeira carta, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Precisamos guardar o nosso coração. Terceiro ponto aqui dentro, leis sociais, verso 13 do capítulo 19, diz assim, ó, não oprimirás teu próximo, nem roubarás, e paga o jornaleiro, não ficará contigo até pela manhã. A lei admoestava os israelitas a serem bondosos com os estrangeiros, pois eles próprios haviam sido estrangeiros no Egito e durante muito tempo foram tratados com generosidade. A xenofobia, tão comum em nossos dias, era desaconselhada, em especial as viúvas, órfãos e deficientes deveriam ser objetos de preocupação constante da nação. O Deus de Israel se revelou como aquele que cuida de órfãos e viúvas. Em geral, aqueles que são necessitados, né, e desfavorecidos. Na lei judaica, eles são amplamente amparados e assistidos, são ajudados e não podem ser ignorados. Deus, ele estabeleceu leis para que esse tipo de pessoa fosse ajudada, não apenas em um momento oportuno, mas havia até leis para que elas fossem amparadas. Então, o nosso Deus, ele é poderoso, a sua visão ela é ampla e as suas leis, elas cumprem propósito, não são apenas meros caprichos. Por isso nós temos a consciência de que essas leis, embora sejam para os judeus, para os israelitas, têm um peso moral muito grande para nós e são a base de muitas constituições em muitas nações pelo mundo inteiro, tá? Então aqui, se você analisar todo esse capítulo 19, você vai ver detalhadamente muitas leis de amparo a pessoas necessitadas. Segundo tópico aqui são as festas judaicas. E o primeiro ponto aqui é a festa, a Páscoa e a festa dos pães asmos. Verso 4 do capítulo 23 diz assim, no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, e é a Páscoa do Senhor. A primeira grande solenidade de Israel é a Páscoa, era celebrada em 14 de Nissan, entre março e abril, com o propósito de lembrar a libertação do povo de Israel do Egito. A gente já estudou sobre a Páscoa aqui. Em lições anteriores, vimos detalhadamente como ela funcionava, como deveria ser celebrada, os alimentos que precisariam estar na mesa do povo, e o significado dela é exatamente a libertação do povo do Egito para eles naquela época. Para nós, entendemos que ela já apontava para o sacrifício de Jesus por nós. Então, isso trata da libertação do povo do Egito. Essa é a primeira solenidade do povo de Israel. A segunda é a festa dos asmos, que são os pães asmos. Vou ler aqui o comentário, diz aqui, a morte do cordeiro na Páscoa judaica era um tipo da morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa seguia-se a festa dos pães asmos, ou pão sem fermento, que eram os pães não levedados. As duas festas fundiam-se numa só, né? Então, dentro da festa da Páscoa, ali naquele banquete, também estava presente os pães asmos. O segundo ponto aqui, festa das primícias e Pentecostes. Capítulo 23, verso 10. Diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote.
Era celebrada em 21 de Nissan, entre março e abril, com o propósito de reconhecer que os frutos da terra vinham de Deus e a colheita era fruto da sua benignidade. Nessa ocasião, né, os israelitas, colhiam ali as primícias de toda a sua colheita. As primícias eram separadas e dedicadas ao Senhor, fazendo então uma festa, reconhecendo que Deus era aquele que provia todas as suas necessidades. A segunda é a festa de Pentecostes, era em 6 de Sivan, entre maio e junho, com o propósito de demonstrar alegria e gratidão a Deus pela colheita obtida. Era realizada a festa do Pentecostes, assim chamada porque ocorria 50 dias depois da festa da oferta das primícias e celebrava a colheita do trigo. Essa época era o fim da primeira colheita do ano. Então aqui se encerra as mais duas festas muito famosas dos israelitas. Primeira das primícias, segunda do Pentecostes. Posteriormente, né, nós vimos em Atos 2 em Atos 1 que a descida do Espírito Santo se deu exatamente após a Páscoa, no dia da festa do Pentecostes. Terceiro ponto aqui dentro é trombetas e tabernáculo. Verso 24 do capítulo 23 diz assim: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No sétimo mês no dia 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas e santa convocação. A festa das trombetas, ou do ano novo, era celebrada no dia 1º de Tisri, entre setembro e outubro, com o propósito de comemorar o início do ano. Esse era um dia de descanso e de fazer a festa onde as trombetas e chifres eram tocados o dia inteiro. Temos um feriado, né, no dia 1º de janeiro, que remonta a esse feriado aqui, a essa festa dos israelitas, que para nós é o dia da confraternização mundial. Para eles é a festa das trombetas, é um dia de descanso, um dia de adoração a Deus, um dia para você celebrar o início de um novo ano. Então, nosso feriado dia 1º de janeiro é com base exatamente nessa festa dos israelitas. A segunda aqui dentro é a festa dos tabernáculos. No mesmo mês é celebrada a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. Consistia numa semana de festa, enquanto a Páscoa era a lembrança do êxodo. Essa festa recordava a experiência e o cuidado de Deus no deserto. Era a mais alegre e intensa das festas. Então já o povo aqui, ele celebrava o cuidado de Deus durante a peregrinação no deserto, onde eles viveram em tendas, né, ou cabanas. Estavam ali, não tinham morada fixa, mas Deus os protegia e os sustentava. E o terceiro e último ponto aqui dentro é obediência, né? Obediência gera bênçãos. E o primeiro ponto é o amor ao próximo. Verso de número 19, capítulo 19, verso 18, diz assim: Não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Dentro desse tópico, bênção gera bênçãos, nós vamos ver algo aqui, ó. O sistema econômico de Israel baseava-se em 3 princípios fundamentais. Primeiro, a terra pertencia a Deus. Segundo, o povo pertencia a Deus. E terceiro, os israelitas eram irmãos. Esse tripé guiava ali toda a nação de Israel. E o primeiro ponto é o amor ao próximo. Ele está baseado numa regra áurea, que é fazer o que você deseja que seja feito com você ou para você, você devia fazer primeiro ao próximo. Então, isso aqui, o capítulo 19 de Levítico, é a base, né? Poderíamos dizer que é o esboço do sermão de Mateus capítulo 5, conhecido como as bem-aventuranças. A base desse sermão de Jesus
é o capítulo 19 de Levítico. Então, um pensamento de que no Novo Testamento Deus é amor e no Antigo Testamento Deus é justiça é uma mentalidade equivocada de algumas pessoas que não têm um conhecimento mais aprofundado do caráter e do tratamento de Deus com o seu povo. E o primeiro ponto aqui é o amor ao próximo. O segundo ponto, o ano de descanso e jubileu, verso de número 4 do capítulo 25. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás no campo, nem podarás a tua vinha. Então aqui, duas coisas a gente vai perceber. Primeiro, o calendário judeu funcionava em uma série de 7. O 7º dia da semana era o sábado, né, o Shabat. A cada 7 anos acontecia o ano sabático, que era o ano de descanso da terra. Nesse ano você não poderia plantar, você não poderia cultivar a terra. Você tinha que dar descanso à terra. E a terra, por si só, iria prover alimento. E esse alimento você poderia colher para o seu sustento, mas você não deveria cultivar a terra, pois a terra precisava de um ano de descanso. E seguindo aqui, a cada 7 anos, né, a cada 7 anos de descanso, passavam-se 6 anos, o 7º ano era o ano sabático, o ano do descanso. A cada 7 anos sabáticos acontecia o ano do jubileu. E o que acontecia no ano do jubileu? Nós vamos ver aqui agora. O ano do jubileu era outra provisão divina para evitar a pobreza de muitos e o acúmulo das propriedades por poucos. A cada 50 anos, tudo voltava ao começo, estabelecia-se um novo início, todas as propriedades eram devolvidas às famílias originais e elas pertenciam ao Senhor e não era permitido que fossem vendidas permanentemente. Isso traria equilíbrio social, econômico à nação. Então aqui nós vemos todo o cuidado de Deus. Não é à toa, não é um mero capricho, é a sabedoria de Deus para organizar as coisas de tempos em tempos. Isso aqui é algo fantástico. E o último ponto é: bênçãos gera obediência. Perdão, bênçãos da obediência. É o verso de número 3 e 4 do capítulo 26. Diz assim, ó: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Deus não brinca com a sua palavra. Obediência traz bênçãos e desobediência traz juízo. Deus aqui então estabeleceu um padrão. Se você quer ser abençoado, seja obediente. Por conta do tempo, não vamos nos aprofundar nesse ponto, mas se torna bem simples de entender, apenas difícil de se cumprir. Mas todos aqueles que têm o Espírito de Deus, eles têm essa consciência e, portanto, conseguem cumprir e serem obedientes. A aplicação pessoal diz assim, ó: Deus não espera outra coisa de nós senão conformidade com a sua vontade revelada na sua palavra. O mundo vê que somos diferentes, a glória de Deus é vista em nosso meio. Fica então estes dois questionamentos para a sua reflexão. Responda aqui nos comentários o nosso questionário. Responda verdadeiro ou falso para as 3 afirmações. Primeira, a intimidade sexual nos limites do casamento é uma bênção de Deus. Verdadeiro ou falso? A Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo são 3 principais festas do calendário judeu. Verdadeiro ou falso? E a última, o ano do jubileu ocorria a cada 40 anos, lembrando a peregrinação no deserto por Israel, né? A peregrinação de Israel no deserto. Responda verdadeiro ou falso. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Mais uma vez, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e até a próxima aula. Que Deus te abençoe.